dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas. Vocês têm aqui, então, né, projetado na tela um pouquinho do que a gente tem tentado pensar a linguística popular, né? A linguística popular é esse campo do conhecimento, né, que busca discutir questões relacionadas às sabenças. E o que são sabenças, né? O que são as sabenças? Opa, perdão. Falha técnica aqui. E o que são as sabenças, né? Se a gente for procurar no dicionário, um dos sentidos dessa palavra tem a ver com reunião de saberes, né? Tem a ver com reunião de saberes que são de natureza popular, mas também saberes eruditos, tá? Então, a linguística popular vai tentar dar conta desse tipo de conhecimento, né? Dessas sabenças. E que tipo de sabenças? Sabenças sobre a língua de si e a língua dos outros, tá? Sabença é também um termo, né? Um termo arcaico, né? Que busca justamente dar conta dessa reunião de saberes, tá? Bom, mas eu queria também pensar essa sabença a partir de duas outras possibilidades. Queria pensar sabença como uma palavra valise que junta saber e crença, né? Que nesse espaço, né, que a linguística popular procura construir os seus conhecimentos, né, entre aquilo que é da ordem do saber, que pode ser um saber popular, mas pode ser também um saber erudito, mas também no âmbito da crença, né, daquilo que as pessoas acreditam sobre a sua língua, né, sobre a língua do outro, em termos, por exemplo, intuitivos, avaliativos, né? Então, a linguística popular trabalha com essa sabença, com essa palavra valise que junta saber e crença. E sabença também eu queria deslocar para pensar um pouco uma espécie de pedido de bênção, né? Aí para uma espécie de aproximação sonora, né? Sabença, sua bênção, né? Estou pedindo bênção, então, para os linguistas populares, para esses não especialistas que produzem saberes, que produzem crenças sobre a sua língua e a língua do outro, tá? Bom, eu peguei aleatoriamente um dadinho para a gente pensar essa relação saber-crença, né? E pensar também essa sua bênção, essa sabença, né? A partir de um post, né, que circulou aqui numa rede social da universidade, né, do DCE, né, do Diretório Central dos Estudantes, só para a gente ilustrar um pouquinho dessa relação, né? Então, é um post numa rede social em que o pessoal do Diretório Central dos Estudantes fazia uma chamada, né? Deixava uma mensagem dizendo para as pessoas serem bem-vindes, né? Para as pessoas serem bem-vindes aqui na Universidade Federal de São Carlos, uma das melhores universidades desse país, né? E aí, então, você tem essa chamada, né? E aí você tem um sujeito que posta uma mensagem, um comentário, né, nessa rede social, questionando esse uso do bem-vindes, né? Esse sujeito vai dizer alguma coisa como, que seria bem-vindes? Triste por uma universidade conceituada que está matando o português desse jeito. Tá? Então, vejam, eu tenho uma chamada, né, desejando que todas as pessoas que estão ingressando na universidade
nessa suposta pós-pandemia sejam bem-vindas, e eu tenho um sujeito questionando esse uso a partir de uma visada prescritiva, normativa, dizendo que quem se utiliza desse tipo de linguagem estaria matando o português. E aí depois você tem várias outras pessoas, né? Várias outras pessoas se manifestando, né? Opa, peraí, só um pouquinho. Você tem várias outras pessoas se manifestando, né? Olha, fulano, Felipe, imagina tu ter mais de 15 anos e comentar esse tipo de coisa. Seja bem-vindo quando ingressar na UFSCar. Até lá, dá uma estudada em linguagem para entender por que ninguém mais fala farmácia, por exemplo, né? Felipe, amigo, norma culta nem considerada ciência começa por aí. A língua é construída por quem fala, não por imposições e dogmas. Olha que coisa interessante, né? Um não especialista em linguagem, provavelmente um jovem ingressante num dos cursos da UFSCar, provavelmente esse aluno não é da letras ou da linguística, né? Comentando sobre produzindo saberes sobre a língua, né? Então, produzindo sabenças sobre a língua, tá? E também a gente tem um outro tipo de conhecimento sobre a língua, sobre o qual a linguística popular também se dedica, que é os saberes eruditos sobre a língua, produzidos também não por linguistas, não por especialistas em linguística, né, mas por pessoas como, por exemplo, Mário de Andrade, né? A gente teve a recente publicação, né, da Gramatiquinha da Fala Brasileira, produzida, né, pelo Mário de Andrade no início dos anos 20. Então, ela foi publicada agora pelo Ministério das Relações Exteriores, né? A transcrição, né, a edição desse trabalho de Mário de Andrade, né? Que é também um saber sobre a língua, mas um saber de uma outra natureza, um saber erudito, né? Então, daí essa ideia de a gente pensar a linguística popular a partir das sabenças dos não especialistas, tá?